Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Neri e é com uma satisfação muito grande que nós iniciamos uma revisão do primeiro módulo, né? Essa revisão ela serve também para que aqueles colegas que entraram posterior ao primeiro módulo eles possam acompanhar a partir do segundo módulo. Eu criei 3 vídeos institucionais da Domus, justamente para que a gente possa discutir um pouco mais e que vocês possam utilizar esses materiais para uma rápida revisão, para um momento de reflexão um pouco mais profundo sobre o que nós vamos trabalhar. Eu terei que ser um pouco sucinto devido ao tempo do vídeo, né, para os vídeos não ficarem tão longos, porque se sabe que quanto mais longo, mais cansativo. Então eu tentarei resumir ao máximo, mas sem perder tanta qualidade, o que foi visto no primeiro momento. A primeira coisa que eu queria tratar com vocês, e que foi tratado no primeiro módulo, né, era eu começar a me ver como uma empresa. Eu investir no que é mais importante, investir em mim, investir nesse eu profissional. Então, como é que eu me vejo como uma empresa? Isso vale desde a parte da aparência, nós discutimos isso na aula, a quanto eu investi em formação, quanto eu investi numa boa faculdade, quanto eu investi em cursos de aprimoramento. Então, eu me ver como eu preciso me ver como uma empresa. Eu preciso pensar em mim, nesse eu profissional, como uma empresa. E eu separei alguns pontos que são muito importantes e é muito interessante que a primeira reflexão é o que é melhor? É melhor eu ter um bom emprego ou ter um bom projeto? Então, a minha experiência e o que eu tenho visto hoje no mercado é que é muito importante que eu tenha sempre um bom projeto. O que é ter um bom emprego? Ter um bom emprego é trabalhar numa empresa sólida, é trabalhar fazendo aquilo que gosta, seja no ramo privado ou no público, mas dentro da nossa área, da área clínica, especialmente da área clínica, nós não precisamos de um bom emprego, nós precisamos ter sempre um bom projeto, porque o emprego ele pode até mudar, mas quando eu tenho um bom projeto, esse projeto vai se perpetuar. Então, que eu tenha sempre um bom projeto, ou que eu vá sempre retroalimentando os meus projetos para que eles se tornem cada vez mais viáveis, mais sólidos e assim por diante. Mais à frente a gente vai ver que eu vou apresentar um projeto do consultório. Esse curso ele não traz só conhecimento teórico e prático, mas ele também traz um conhecimento muito grande de mercado, quer dizer, aonde fazer, o que fazer, onde é que eu encomendo o cartão, onde é que eu vou botar a minha sala, quanto eu vou cobrar e assim por diante. Nós vamos discutir isso ao longo dessas 3 videoaulas que eu estou montando para vocês. Então, é interessante saber, ter um bom emprego, isso é bom, é muito bom, mas melhor do que ter um bom emprego é ter um bom projeto, porque no dia que eu não tiver mais esse bom emprego, eu vou ter sempre um bom projeto para investir, ou por que não ter os dois, tanto um bom emprego quanto um bom projeto. O segundo ponto a se pensar é onde é que está o meu público? Se eu estou pensando na área de atuação psicopedagógica, há uma grande diferença entre a situação de oferta e a situação de procura. Nós temos hoje uma carência por bons profissionais dentro do mercado de Natal, que ela é muito grande. A psicopedagogia ela mudou muito, mas eu acho que nós temos acho que dentro das pós-graduações não existe nenhuma pós-graduação que tenha formado tantos profissionais quanto a psicopedagogia, porém numa qualidade muito ruim, sou bem sincero em dizer, assim como profissionais que nunca vão atuar no mercado, mas eles estão o tempo todo dizendo lá que eles são psicopedagogos. E realmente de direito são, de fato não, mas de direito são. Então, eu tenho que conhecer quem é o meu público, aonde eu vou atuar estrategicamente, o que eu estou fazendo com o meu networking, que é um ponto muito importante que eu vou tratar mais à frente.
Então, eu tenho que conhecer quem são os meus públicos, qual é o meu nicho de mercado, em que região de Natal eu quero atuar, que escolas eu quero atuar, que tipo de público eu quero atuar. Então, eu preciso conhecer muito bem o cenário de Natal para poder definir exatamente o que eu vou fazer, como eu vou fazer dentro desse projeto que nós vamos desenvolver durante o curso, que é o projeto do consultório. Um outro ponto, quando eu me trato como uma empresa, eu tenho que pensar sempre em gestão centrada em competência. Eu tenho que prestar sempre o melhor serviço, eu tenho que estar muito bem capacitado. Eu digo muito que o mercado ele oferece muitas janelas de oportunidade, mas nem sempre eu estou preparado para essas janelas. Então, quando eu não estou preparado, eu tenho uma perda muito grande. Então, seja uma perda de momentos, de oportunidades, mas também uma perda de imagem profissional, porque muitas vezes eu entro numa oportunidade, eu aceito uma oportunidade, mas eu não estou preparado para lidar com aquilo. Isso acaba gerando uma crise na minha própria imagem profissional muito grande, onde eu vou me queimar dentro do mercado e reconstruir uma imagem. Isso é muito difícil. É muito complicado mesmo. E a gente vai pensar em algumas habilidades que eu preciso identificar em mim, que são boas, que eu vou precisar aperfeiçoar mais ainda, mas eu também preciso identificar em mim algumas habilidades que são deficitárias e que eu preciso melhorar cada vez mais, melhorar rapidamente cada vez mais. Eu preciso também estar atento para mapear todas as mudanças e os novos paradigmas que a nossa profissão ela exige. E esse curso ele tem uma das propostas é justamente essa, ensinar vocês a trabalharem com instrumentos, com ferramentas. Nós vamos ver isso a partir do segundo módulo, que a psicopedagogia tradicional ela não trabalha, ela não abordou. Vocês não viram isso na formação de vocês enquanto psicopedagogos. Lógico, eu falo mais em psicopedagogos, mas nós temos outros profissionais que também estão fazendo o curso, mas que vale também vale como uma reflexão para as suas áreas, ok? Então, dando continuidade, tem uma frase que eu acho que é muito legal, que diz assim: o que me trouxe até aqui o que o trouxe até aqui não levará adiante. E é uma pura verdade. Eu cheguei aqui, não quer dizer que eu vá dar a continuidade, eu vá perpetuar esse momento. O que vai garantir que eu perpetue esse momento, ou que eu vá adiante nesse momento, é quanto eu estou investindo na minha formação. Eu costumo dizer que obrigatoriamente eu tenho que fazer 2 cursos por ano, 2 bons cursos por ano, fora os congressos que eu vou, fora os eventos que eu vou. E esse ano eu já mapeei 2 eventos que eu acho que vão ser muito importantes, que o primeiro evento vai acontecer, acho que agora em junho, que é um congresso internacional sobre o cérebro, um congresso mundial sobre o cérebro que vai ser promovido pela PUC do Rio Grande do Sul, pelo Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, e ele vai trazer neurocientistas do mundo inteiro. Então esse é um evento que com certeza eu vou estar participando. E um outro evento que também está já na minha agenda reservado é um evento de neuropsicologia que vai acontecer aqui em Natal. Esse vai ter um custo menor, porque é aqui em Natal, tudo, e inscrição também, e a gente sabe que não tem que pagar hospedagem, então acaba barateando muito. Então são os 2 eventos principais que nós vamos fazer esse ano aqui, que eu vou participar esse ano, já pensando nessa formação continuada e já pensando nessa fase, né? O que me trouxe até esse momento, o que me trouxe a fazer hoje em torno de 40 atendimentos, cheguei a fazer 45 atendimentos por semana, não garante que eu vá fazer isso nesse ano, nos próximos anos, na semana que vem e assim por diante. O que me garante manter a minha clientela ou manter a minha excelência do meu trabalho e as minhas indicações é o que eu estou fazendo e qual o caminho que eu estou seguindo para atingir essa excelência, ok? Então, eu coloquei alguns pontos que eu acho que o perfil profissional hoje do psicopedagogo moderno, ele exige muito. Então, eu preciso ter um profissional proativo, um profissional extremamente responsável, um profissional que saiba o que está fazendo, isso é muito importante. Eu preciso de um profissional que aposte em aprendizagem contínua, em estar sempre aprendendo.
Eu digo isso porque eu coordeno uma equipe de profissionais, de psicopedagogos, mas que também tenho na equipe psicólogos, fono, pedagogos que trabalham com alfabetização por método fônico, que eu digo que esse é o perfil de pessoas que eu procuro para minha equipe. Então, pessoas proativas, pessoas que estejam aprendendo sempre, que achem que o conhecimento ele nunca é suficiente, eu tenho sempre que aprender mais, eu tenho sempre que olhar no horizonte, saber que eu tenho um novo mundo a descobrir, a conhecer e a aprender. Eu preciso apostar em inovações. Nós utilizamos muito a tecnologia dentro das nossas terapias, né? Assim como outros métodos de outras áreas que vocês vão aprender durante o curso. Eu preciso apostar muito no networking. O que é esse networking? Esse networking é a capacidade que eu tenho de ter uma rede profissional, de ter pessoas, de ter contatos com outras pessoas. Eu até brinco e digo que o João lá da padaria, onde eu compro pão todo dia, ele não é um bom networking para mim. Dentro da minha área, não. Dentro da minha área, o networking que eu preciso são outros psicólogos, outros psicopedagogos, coordenadores de escola, psicólogos clínicos, mas também escolares, neuropediatras, psiquiatras infantis. Eu preciso ter um networking muito bom para poder mostrar o meu trabalho, para esse trabalho ser reconhecido. Qual é a minha imagem pessoal, né? Eu até brincava muito que não dá para dissociar a imagem pessoal da imagem profissional. É a mesma imagem, é a mesma... É como eles me veem nas redes sociais, é como eles me veem nas mídias. Não tem como dissociar essa imagem pessoal da profissional. Isso aí é balela. Eu sou quem eu sou em todos os momentos, ok? Então, quanto eu conheço de mercado, quanto eu sou conhecido no mercado, como eu gerencio essa parte financeira, a gente vai falar nos próximos vídeos sobre quanto se cobrar, qual é o valor médio, como é que funciona, todos esses processos para quem perdeu o primeiro módulo. Eu tenho que ter uma capacidade muito boa de gestão de tempo. Eu digo muito, um profissional que chega atrasado nas sessões, um profissional que não entrega os relatórios no prazo determinado, um profissional que não conclui a avaliação como foi informado para as famílias inicialmente, ele é um profissional que começa a cair no descrédito. Então eu tenho que gerir muito bem o tempo, eu tenho que gerir muito bem os resultados, tomar muito cuidado com a questão de promessas. Nós não fazemos promessas, nós não temos como dizer que um trabalho de remediação ele vai funcionar em uma semana, ou em um mês, ou em um ano, né? Não tenho como avaliar isso dessa forma. Eu tenho que trabalhar, ser muito pontual dentro dos meus compromissos, das minhas reuniões, respeitar muito a minha agenda, eu tenho que agregar valor ao meu trabalho, e a gente discutia na sala, no primeiro módulo, Neri, você cobra para ir à escola? Não. Eu posso cobrar porque, inclusive, alguns profissionais eles cobram dobrado, quer dizer, eles têm o valor da sessão acrescido 2 vezes para eles poderem ir na escola. O meu valor agregado é não cobrar, é ter um contato muito bom. Nem sempre eu preciso ir à escola, eu posso hoje lidar muito bem com as tecnologias e estar com os coordenadores de forma virtual, seja por um WhatsApp, seja por um e-mail. Isso ajuda muito quando você tem uma carteira de muitos clientes. Você tem que passar 2 coisas muito importantes, que isso nós conquistamos. Isso não é uma coisa que a gente aprende, isso eu não vou ensinar para vocês. Mas ele é uma conquista que você vai galgar ao longo da sua formação, que é a confiabilidade, as pessoas confiarem no teu trabalho, as pessoas confiarem na tua visão e a segurança daquilo que você fala, você falar com propriedade. Você não está falando com achismos, mas você está falando com propriedade diante daquilo que você aprendeu e está passando para o teu cliente, ok? Dando continuidade, nós precisamos pensar, se nós estamos falando de projetos, eu preciso ter na minha mente 2 coisas muito certas.
Quais são os meus projetos, tanto pessoais quanto profissionais? Qual é a importância desse projeto na minha vida? E eu falo na abertura de consultório, eu falo do projeto de dar aula numa faculdade, eu falo do projeto de uma viagem, eu falo no projeto de um curso que eu estou querendo muito. Então eu preciso aprender a projetar, a me organizar. Certo? Eu preciso saber qual é a importância e qual é o reflexo disso dentro da minha vida, mas eu preciso também saber quanto tempo levará esse projeto, quanto eu tenho, inclusive, que me organizar para essa ação. Então, esses pontos são muito importantes. Durante o primeiro módulo, nós fizemos algumas atividades para essa reflexão. Tendo um bom projeto, eu preciso pensar em 3 grandes ações, que aí já vai compor o plano de ação para esse meu projeto. Eu preciso pensar quando esse projeto vai ocorrer, onde, em que condições, como ele vai ocorrer, o que eu preciso ter de investimentos financeiros, qual é o tempo de maturação desse projeto, o que eu tenho que pensar a nível de estrutura física para esse projeto ou de networking para esse projeto. Então eu tenho que pensar um projeto bem planejado, organizado, mas acima de tudo eu tenho que definir metas para esse plano de ação. E quando a gente fala de metas para plano de ação, eu estou falando de gestão de carreira, ainda não entrei propriamente na psicopedagogia, mas quando eu falo de plano de ação, eu estou falando de uma reavaliação contínua das ações. Isso é de extrema importância. E aí vem as questões. E quando eu conseguir ter um bom projeto, quando eu conseguir executar esse projeto, ter uma ação eficaz para esse projeto, quais são os benefícios que isso vai trazer para a minha vida? Quais são as melhorias que isso vai trazer? O que isso vai mudar na minha vida, certo? Se esse projeto acontecer, o que vai mudar na minha vida? Como vai ser essa mudança? Como que vai mudar nas minhas relações pessoais e profissionais? Então, isso aí são reflexões que nós fizemos no primeiro módulo, mas que cabe a você que não fez no primeiro módulo ou não conseguiu atingir o objetivo dentro do primeiro módulo, continuar dentro de um processo reflexivo para poder entender quanto vale investir nesse curso ou investir na sua profissão, na sua formação e quais são os benefícios que isso vai trazer para a tua vida profissional, ok? E aí entrar num ponto que é chave, né? O que me motiva, o que me faz acordar todos os dias disposto para enfrentar mais um dia, para conquistar mais ganhos. Não falo só de ganhos financeiros, mas eu falo de reconhecimento, eu falo de networking, eu falo da satisfação que me faz acordar todos os dias. Eu podia dizer, olha, uma das coisas que me motiva muito é minha família. Uma coisa que me motiva é acordar todo dia para propiciar momentos de lazer, viagens para minha família. Isso é uma coisa que me motiva, mas eu poderia também dizer, olha, o que me motiva também é o reconhecimento profissional, o que me motiva também é comprar um carro novo, o que me motiva também é buscar minha independência financeira, é buscar um ganho maior. Então eu tenho que saber o que me motiva. O que me motiva é o que vai me dar energia para eu poder levantar todos os dias e correr atrás dos meus objetivos, das minhas metas e executar as minhas ações. Porque se a gente não para pensar nisso, o trabalho não faz sentido. E o trabalho precisa fazer sentido. Eu preciso ter um sentido no trabalho. Eu preciso ter uma ação e uma meta a fim de chegar a um objetivo. Muitas vezes nós pensamos que o objetivo do trabalho é ganhar dinheiro. E o ganhar dinheiro, o salário é um processo, é um resultado de um trabalho, mas existem várias outras circunstâncias dentro dessa ação que são tão importantes quanto o reconhecimento, a satisfação, o desejo, o prazer, o se sentir bem, a própria questão motivacional de fazer aquilo que gosta. Isso muitas vezes vale muito mais do que o próprio salário,
que é um dos objetivos finais do trabalho, mas podem ter certeza, ele não é o principal. E aí vocês vão levar uma análise para casa de um trabalho que foi feito no primeiro módulo em 2 pontos. Primeiro, como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo enquanto um profissional, ou se eu quero me analisar enquanto um pai, ou quanto um marido, ou quanto um amigo? Como é que eu me vejo? Esse é um ponto. E o segundo ponto é como é que o outro me vê. Qual é a relação? Qual é a minha imagem? O que a minha imagem passa para o outro? Então esse é um outro ponto muito importante. E aí eu coloco um desafio para vocês, de vocês listarem 5 pontos fortes. 5 pontos que vocês acham que são os pontos que lhe diferenciam de outros profissionais. Ao mesmo tempo, vocês vão identificar 5 pontos a melhorar, 5 pontos que nós chamamos de pontos fracos, que você acha que dificultam no teu processo. Eu poderia dizer assim, olha gente, a dependência tecnológica hoje é um ponto que pode ser um ponto fraco, e aí eu preciso trabalhar isso em mim. A dependência emocional de outros pode ser também um ponto fraco que eu preciso trabalhar em mim, ok? E aí nós vamos ter outras oportunidades, ameaças, desafios a essas ações. Quais são as oportunidades que eu tenho de mercado? Quais são as ameaças que eu tenho de mercado? Como é que isso vai ser gerido? E aí eu vou entrar em quanto vale o seu tempo, quer dizer, quanto vale o meu tempo, quanto vale a minha hora de trabalho, quanto vale o investimento que eu faço no meu tempo, porque isso tudo tem um custo. Vocês estarem aqui hoje assistindo esse vídeo tem um custo. Quanto é o custo? Quanto é que é a sua hora de trabalho? Quanto vale o seu minuto de estudo? Vamos refletir também um pouco sobre isso. E o próximo passo é colocar em prática, e eu aguardo vocês no próximo vídeo para podermos entrar dentro da concepção do que é psicopedagogia moderna. Um abraço e até daqui a pouco.